Olá, começando o Unisul TV Esporte nessa terça-feira, 12 de outubro de 2010. No programa de hoje vamos falar sobre ciclismo e tem prova pela frente aí. Ciclistas de Tubarão se preparando, também vamos ter as informações do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão, todas as informações do Leão do Sul e também do Atlético Tubarão após uma rodada vitoriosa nesse fim de semana. Também tem o futsal, o nosso futsal e principalmente a Unisul. Hoje é dia de decisão, a Unisul entra em quadra contra o Joinville, o jogo é no Salgadão, 7 da noite. Vamos falar também sobre esse jogão de hoje à noite. Fique ligado no Unisul TV Esporte de hoje. Olá, boa tarde. Começando mais uma edição do Unisul TV Esporte. Você de casa já sabe, pode participar do nosso programa. Os nossos contatos têm o nosso endereço eletrônico, unisultvesport@unisul.br e também o nosso portal de internet tvsulsc.com.br. Espaço aberto para você de casa participar do nosso programa. Olá, Vivian, olá, Matheus. Destaques aí para essa terça. Olá, bom dia. Tem futsal, Capivari em Concórdia e a Unisul aqui em Tubarão. E aí, Matheus? Grande expectativa para esse jogo de hoje da Unisul. Final do primeiro turno, lembrando aí que não tem saldo de gols, então é fundamental a Unisul, com qualquer vitória, encaminhar bem a situação aí contra um gigante do futsal nacional que é o Joinville. Com certeza. Jogão hoje à noite no Salgadão, torcedor convocado, é às 7 da noite no Salgadão. Primeiro jogo da final do turno. A gente vai falar ainda mais sobre esse jogo de hoje. Vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver como anda a classificação do Brasileirão. Campeonato Brasileiro que vai afunilando, chegando à reta final. E o Cruzeiro assumiu a liderança, despontando na frente do Corinthians e do Fluminense. Tá aí, o Cruzeiro em primeiro lugar com 54 pontos, em segundo o Fluminense com 52. O Corinthians caiu para o terceiro lugar, tem um jogo ainda para disputar. Tem 49, em quarto o Internacional 47, o Santos tem 45, a seguir vem o Botafogo, o Atlético Paranaense e o Grêmio. Na parte de baixo da tabela, como vocês estão vendo, os quatro últimos, Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, também temos o Grêmio Prudente e o Goiás. Vamos continuar na nossa tabela aí. O Guarani vem em 13º, o Flamengo em 14º, os dois empatados. A seguir o Vitória em 15º com 31 e o Avaí a um ponto da zona do rebaixamento em 16º lugar. O Avaí que tem novo técnico, não foi só o Corinthians que perdeu o técnico no fim de semana. Também o Avaí, Wagner Benazzi, o rei do acesso, então. Rei do acesso, apagador de incêndio. Eu acho que é uma... Tenho imaginando o que está em aberto no mercado para o Avaí. Acho que é uma opção interessante, é um técnico bem experiente. Faltam só 9 jogos, né? A gente precisa entender que faltam só 9 jogos, então nesse momento o fundamental é fazer pontos o suficiente para não cair. Não tem mais muito projeto, agora é não cair. Daí, Vivi, o Avaí. Vamos trazer primeiro os jogos que nós vamos ter nessa quarta-feira. A Vivi já vai comentar. Temos dois jogos. Fazer uma reivindicação, na tua classificação ali pulou o São Paulo. Na verdade, o São Paulo tem que ficar entre os 8 e também tem que estar naquela parte de baixo. Se você quiser, eu troco com o Flamengo. O Flamengo pode ficar naquele nível ali. São Paulo tá naquele meio intermediário ali. Quando tá lá em 10º, faz até o 8º. E aí? É uma pena se o São Paulo não tá em 8º, o que ele pode fazer, né? Mas quem sabe ele vai chegar até o 8º. Se o São Paulo perder mais uns 2 ou 3 jogos seguidos aí, ele entra ali, porque na pertinho do Guarani. O Vasco aparece ali também? Não aparece. O Vasco tá naquele meio ali. A gente não tá muito bem, né? Vamos, São Paulo, Vasco e Flamengo. Vamos pros dois jogos então dessa quarta, Vivi? Vamos lá então pros dois jogos que nós temos de rodadas, jogos atrasados, né? O Vasco enfrenta o Corinthians, 10 horas. E no mesmo horário tem Santos e Internacional e de uma vez por todas fica todo mundo com jogos iguais, porque é um saco ter que ficar falando chega de dizer que fulano tem um jogo a menos, Vasco tem um jogo a menos, Corinthians é vice-líder, chega de mas tem um jogo a asterisco menos. nas tabelas de jornais e coisas do tipo. Agora né? Corinthians precisa da vitória para dar uma encostadinha ali no Cruzeiro, né? Santos, o Inter e o Vasco estão numa situação meio de... Por já estarem classificados para a Libertadores, o Santos e o Inter estão meio sem muito foco nesse campeonato e o Vasco também está fora da briga da Libertadores. Então o jogo que interessa mesmo é esse jogo do Corinthians, porque se o Corinthians perder, fica numa situação bem complicada. A gente está brincando aqui, viu? Mas os dois jogos são muito importantes, principalmente na parte de cima da tabela, né? As equipes que estão brigando. Apesar do Santos e o Internacional já estarem na Libertadores, tem chance de conquista de título.
Tem sim, mas tem gente chegando muito perto ali, entre Vasco e Corinthians agora. Só para agradar um pouquinho o Matheus, acho que o Vasco passou a ser o favorito pela situação do Corinthians. Gostou, Matheus? Mas não acho que seja para tanto, não. Acho que é um jogo muito chave pro Corinthians. Vamos ver de repente empate. É um jogo que pode deixar o Corinthians, por hora, meio fora da disputa da liderança. Então eu acho que é um jogo muito chave pro Corinthians. Vai ser um jogo com muita motivação por parte do Corinthians por conta disso. Eu ratifico a minha opinião de ontem, acho que dá empate. Meu palpite para esse jogo, tá? Vamos ver o que vai aguardar. Então, dois bons jogos até, são clássicos do futebol brasileiro nessa rodada de quarta-feira aí, para ficar todo mundo igual, com o número de jogos iguais. Já sabe, aqui no Unisul TV Esporte você também acompanha o melhor do boliche da região, e aqui em Tubarão, a Copa Tubarão de Boliche, com cobertura do Unisul TV Esporte. E a gente faz um comunicado para o pessoal que está acompanhando e o pessoal que participa também de mais uma edição do Campeonato de Boliche, organização do Via Bola e cobertura do Unisul TV Esporte. A grande final vai ficar para a próxima semana, passando essa semana de feriadão na terça-feira. Semana que vem teremos então a grande final da Copa Tubarão de Boliche. Vamos conhecer quem será o primeiro colocado, o Rafael, o Nuti, o Leonel, o Silvio também, toda a turma brigando pelo título. É terça-feira que vem a grande final da Copa Tubarão de Boliche. Estaremos lá fazendo a cobertura. O Silvio está brigando pelo bicampeonato, né? Mas tem muita gente aí boa aí tentando despontar. Vamos para o intervalo. Próximo bloco a gente vai falar no programa de hoje ainda sobre ciclismo. Também tem o Campeonato Catarinense e o futsal. Hoje à noite tem decisão.